Olá, estudantes da primeira série do novo ensino médio. Sou a professora Ciderley Luzia Gisler dos Santos e hoje abordaremos o tema: o que é a filosofia? E onde surgiu a filosofia? Onde surgiu a filosofia? Eis a questão. Nós descobriremos já em seguida que a filosofia ela surgiu na Grécia Antiga, no meio dos povos gregos, dos grandes povos gregos. Então, daremos início à história ocidental. Costuma-se atribuir o desenvolvimento da filosofia aos gregos antigos, tendo sua origem em Mileto, no século VI a.C. E a criação da palavra filosofia é atribuída por Cícero, Diógenes e Pitágoras. Tales de Mileto. Quem foi Tales de Mileto? Tales de Mileto foi um filósofo, matemático, engenheiro, um homem de negócio, astrônomo da Grécia Antiga, considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental. Nós lemos que também o nome do filósofo Cícero, Cícero, então o primeiro nome dele chama-se Marco Túlio Cícero. Foi um advogado político, escritor, orador e filósofo da gens Túlia da República Romana, eleito cônsul em 63 a.C. Também falamos sobre Diógenes de Sinope. Foi um destacado filósofo grego da antiguidade, pertencente à corrente filosófica do cinismo. Nascido em 413 a.C., na cidade de Sinope, a atual Turquia, Diógenes era filho de um fabricante de moeda. Também mencionamos o filósofo Pitágoras de Samos. Foi um filósofo e matemático grego-jônico, acreditado como fundador do movimento chamado pitagorismo. O que é a filosofia, afinal das contas? A tão misteriosa filosofia. Hoje desvendaremos uma parte dessa tão famosa filosofia. Etimologicamente, a palavra filosofia, ela é composta por dois termos gregos, philos e sofia. Philos significa amor e amizade. Sofia significa sabedoria ou conhecimento. Mas a filosofia é muito mais do que podemos entender pela natureza do seu nome. Mas já é um bom começo. Etimologia. Philos, como já explicamos anteriormente, amizade ou amor. Sofia quer dizer sabedoria. Nós temos uma frase embaixo filosófica que diz: a filosofia é a busca incessante pelo verdadeiro conhecimento. É comum chamarmos os filósofos de todas a história humana de pensadores. Desde sua origem, os filósofos eram matemáticos, físicos e cientistas, ocupados em investigações de diversas áreas. Mas, sobretudo, buscavam o limite do conhecimento humano. Desde sua origem até os dias de hoje, podemos dizer que a filosofia possui uma história composta por filósofos pensadores e os problemas que buscaram resolver. Além disso, podemos identificar períodos da história da filosofia, bem como suas características e áreas de investigações.
história da filosofia costuma ser dividida em 4 partes, grandes períodos. Primeira, a filosofia antiga, que vai do século 7 a.C. ao século 5 depois de Cristo. A segunda, filosofia medieval, até o século 5 ao século 9. A terceira, filosofia moderna, do século 16 ao século 18. Filosofia contemporânea, século 19 ao século atual. Quando falamos dos estudos da filosofia, ensina-se a filosofia propriamente dita ou escrita. Para o filósofo alemão Hegel, o conteúdo da história-filosofia, ou seja, os livros clássicos e seus autores são dispensáveis para o ensino da filosofia. Isso se deve ao fato de que Hegel lecionou filosofia tendo como base os pensadores clássicos. Já o filósofo Immanuel Kant considerava que devemos aprender a filosofar como atitude frente à realidade e às situações da vida. Para Kant, devemos incentivar a investigação. Devemos incentivar a investigação filosófica e a resolução de problemas. Em outras palavras, o ato de filosofar. A filosofia não serve nem ao Estado e nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para prejudicar a tolice. Faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sobre todas as formas. Retomando, a filosofia surgiu na Grécia Antiga, berço da civilização ocidental. Segundo, a filosofia ocidental foi desenvolvida com uma forma racional de pensar. Terceiro, a filosofia é uma reflexão crítica sobre quem somos e sobre o mundo onde vivemos. Obrigada a todos e até a próxima aula.
Jump.